capítulo 6. O tema trata das leis morais e aspectos diversos. Estudaremos o dormir e os sonhos, as visitas espirituais. Iniciemos abordando o sono e os sonhos. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Os sonhos são o resultado de uma pausa que precisamos em relação ao organismo. Nós, espíritos, não precisamos de descanso, mas o corpo não suporta a atividade do espírito incessantemente. O espírito se afasta um tanto desse corpo que ele está animando e ele vai viver algures, mas ele mantém cordões fluídicos ligados ao corpo que está dormindo. Ele tem constante ligação com o corpo. O corpo não está abandonado, não está inerte, não perdeu a vida. E o espírito apenas se afastou numa emancipação parcial. Você está vendo a pessoa repousando e ela não entende o porquê, mas de repente sai do corpo. Esta fase do sono nós quase não gravamos, mas temos este contato, temos esta visualização e sabemos que estamos ligados ao corpo físico por esse cordão de prata, esse cordão de energia. Saímos do corpo, passamos pelas paredes, olhamos e vemos, eu posso flutuar. Olha, mergulhamos, vamos a outros ambientes, passamos por entre as plantas, visitamos cidades do outro lado do mundo, onde às vezes um parente amigo, um irmão, um filho está estudando, está morando. Vamos ao passado, vemos as construções das pirâmides, podemos identificar, nossa, eu era aquele pedreiro, eu estava puxando aquelas pedronas pesadas. Agora eu entendo por que eu gosto dessa cultura, por que eu gosto de estar pesquisando sobre este assunto, gosto de história, gosto de geografia. E assim, podemos também se ingrar em um voo livre, vamos dizer assim, por estes planetas, porque não precisamos de oxigênio. Nosso corpo espiritual está sob outras leis. Entramos em corpos celestes, vemos a beleza do universo e nos encontramos com seres que nos querem muito bem, que nos amam, que estão nos ajudando a compreender os motivos da vida. Eles nos levam a ambientes onde estaremos relembrando o porquê estamos na Terra. Surgem para nós essas explicações naqueles momentos difíceis. Vejam só, nosso corpo que estava meio abatido se transforma em termos vibratórios, é abastecido por novas energias, nossos centros vitais se tornam rutilantes, nossos corpos começam a perceber os motivos da nossa encarnação, por que estamos passando por aflições no trabalho, onde podemos estar falhando, como teremos que enfrentar os desafios da vida. E então, depois de reequilibrados, nosso espírito retoma o corpo físico e a gente acorda às vezes, nossa, olha, meu Deus, parece que eu tive um sonho. Ou alguns dizem, dormi, não lembro de nada, será que eu Capítulo de O Livro dos Espíritos, O Sono e os Sonhos. E os espíritos, a equipe do Espírito da Verdade explica a Kardec que quando o nosso corpo físico dorme, o nosso espírito, acompanhado, revestido de perispírito, vai para o plano espiritual numa forma mais consciente, porque pelo pensamento sempre estamos lá. Estamos onde está nosso pensamento. 402 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos superiores respondem: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e, algumas vezes, prevê o futuro. No quadro abaixo, lemos a explicação. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre nós. Ele se afastando, ele vai
se desloca para os lugares do seu interesse. Se ela tem preferência por vícios, por determinado tipo de vida desregrada, é claro que ela vai achar, no momento do sono físico, a possibilidade de expansão, de ir a lugares que às vezes, nem sempre, durante a vida física cotidiana, ela consegue ir. No quadro seguinte temos que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Allan Kardec comenta de forma didática: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, Recreio, como disse portanto, um santo. como diz Allan Kardec, que o espírito desfruta junto de espíritos familiares, de espíritos queridos ou junto de desafetos, espíritos perseguidores, que isso tudo também pode acontecer. Recebemos visitas espirituais quando dormimos? Allan Kardec interrogou os espíritos sobre a possibilidade de ocorrerem visitas espirituais durante o sono, obtendo as seguintes respostas. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes. Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Demais, não é raro atribuir, de acordo com o que desejas, a pessoas que conheces, o que se deu ou se está dando em outras existências. No texto abaixo da imagem podemos ler: o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. A gente funciona. Ele serve como mecanismo de autoapreensão, autoconhecimento. Outras vezes o sonho me remete a vivências no mundo espiritual, onde eu encontro entes queridos. No quadro ao lado encontramos: os sonhos não são verdadeiros, como o entendem os adivinhos da sorte, pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar, a que a alma se transporta. Mas à luz da psicanálise, o sonho é uma linguagem profundamente respeitável, e à luz do espiritismo também. Mas por que às vezes o sonho parece uma loucura?
Kardec diz que temos uma vida, mas que quando vamos acordar, não gravamos suficientemente no cérebro do corpo físico. E nesse caso, quando lembramos alguma coisa, misturamos tudo. Imaginação, desejos não realizados, encontros. É importante que Freud o utiliza na psicanálise como terapia, como remédio. Porque como aparecem os desejos não realizados e é uma linguagem também do inconsciente, é possível analisar o sonho e verificar o que a pessoa está querendo através, o que o inconsciente está pedindo através daquele emoção sonho. É real, como por exemplo, eu acordei e senti uma alegria, umas saudades do meu pai, é que houve um encontro. De outras vezes é apenas imaginário, um desejo não realizado. Então pode haver mistura, imaginação, filmes vistos antes de dormir ou reencontros desagradáveis no mundo espiritual. Mas é preciso ter muita cautela com essas lembranças, com essas visualizações. Elas são úteis? Que estado de alma estão nos trazendo? Só de preocupação, de angústia? Isso não é bom. Então precisamos analisar bem o que vemos em sonho, se é verdadeiro ou não, porque se espíritos amigos podem nos ajudar a antever o passado, vidas anteriores e deduzirmos que certas situações na vida presente são necessárias. Os espíritos adversários podem nos fazer relembrar situações apenas com o intuito de nos perturbar, de nos afligir. Então devemos analisar com cuidado essas lembranças que possamos ter de vidas anteriores ou anúncios de acontecimentos futuros. Precisamos entender que um dos momentos mais importantes da nossa vida é o momento que nós vamos realmente colocar o nosso corpo para o refazimento das suas energias. Então é preciso que realmente a pessoa tenha o hábito de se preparar tendo pensamentos de regra, de calma, tranquilidade, serenidade, de dizer que vai realmente ter bons momentos durante o sono para o seu refazimento também espiritual. E isto é um atributo essencial do ser humano, por determinação. Isso está ligado com a vontade de cada um. Nós precisamos aprender a colocar a nossa vontade em ação, em determinação, para que a gente possa ter resultados bastante positivos naquilo que nós desejamos em relação ao sono reparador, aquele que realmente vai nos fazer bem. Para ter um sono tranquilo, nós precisamos de cuidados materialmente e espiritualmente. Quer dizer, acomodar bem o corpo e também nos prepararmos para podermos espiritualmente nos desdobrarmos. Então vejamos, alimentação leve, porque se você vai comer uma feijoada à noite, você pode ter um pesadelo, mas é o corpo dizendo que você está sobrecarregado prejudicialmente. O ambiente em que você vai dormir tem que ser um ambiente calmo, arejado, silencioso. Vai falar isso para a pessoa que trabalha de noite e dorme de dia na sua casa
que tem crianças e a movimentação, né? Ele tem que aprender a dormir nas condições que estão lá. Mas para ter um sono tranquilo, um lugar calmo, silencioso, bem arejado, ajuda bastante o bom sono. E roupas confortáveis, porque às vezes a pessoa passa imagens para o seu subconsciente de alguma coisa que está incomodando em relação ao corpo por roupas muito ajustadas. E espiritualmente? Espiritualmente, antes de dormir, não assista à Hora do Espanto, o Freddy Krueger, nada que impressione demais o nosso subconsciente. Também você poderá fazer leitura de páginas edificantes, ler um pouco da Bíblia, ler uma página de aconselhamento, acalmando, serenizando a mente. E não esquecer de orar. Numa universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista, desafiando a plateia de alunos, olhou para um que ele já sabia mais frágil e disse assim: "Ei menino, Deus existe?" Ele, encabulado, os outros começaram a rir. Ele disse: "Existe sim, senhor." "E Deus criou tudo que existe?" "Sim, senhor." "Então Deus criou o mal." Todo mundo ficou imóvel, mudo. E aquele professor sentindo o gosto da vitória, da materialidade. O reitor estava à porta assistindo aquele encontro. Um outro jovem ergueu-se e disse: "Professor?" "Pois não." O professor petulante, ele disse: "O frio existe?" "Ora, claro que existe. É claro que existe. Você não sente frio?" "Sinto, mas o frio é a ausência de calor. A ciência mede o calor, e na ausência dele, a ausência do calor chama-se frio." "Professor, a escuridão existe?" "Claro que existe. Quando você entra num lugar escuro, o que é aquilo? Ausência de luz. Ninguém mede a intensidade da escuridão. Escuridão é escuridão. Quando tem menos escuridão é porque tem mais luz. Você diminui a luz, mas você não aumenta a escuridão." "Professor, o mal existe?" E o professor, rindo, disse: "Menino tolo, estás querendo me desafiar? Como o mal não existe? Olha para fora. O que você chama as pessoas matando umas às outras? Impondo necessidade umas às outras? Isso não é o mal?" Ele disse: "Não, professor. Isso é a ausência de bem. É a ausência de Deus." O reitor entrou e disse: "Como é seu nome?" "Albert Einstein." Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Podes alguém até duvidar, mas sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.